Eu decidi pegar nas questões, ou tomar como referência as questões que o meu amigo João Calado partilhou connosco, enfim, no sentido de trazermos, enfim, tentarmos balizar um pouco a discussão neste workshop. Para cada uma das questões eu vou fazer algumas, ou vou, enfim, promover aqui algumas considerações, no sentido de vos transmitir qual é, por um lado, a minha experiência, sob o ponto de vista de um conjunto de projetos que tenho vindo e desenvolvi, alguns com entidades públicas, outros com entidades privadas. Não é muito fácil, Portugal não tem uma cultura de investir em investigação e desenvolvimento. Enfim, eu espero que no fim desta intervenção, que eu vou tentar manter-me no tempo, espero que, enfim, pelo menos partilhemos aqui, ou que haja um maior consenso da necessidade urgente de o país investir mais e arriscar mais, porque quando investe em investigação e desenvolvimento, há na realidade investimento. Muitas das vezes esse investimento não se reflete diretamente em valor, mas é possível criar valor e há experiências de criação de valor. Bom, relativamente à questão, para, enfim, tentar manter o tempo, se a dimensão de Loures seria, enfim, serviria ou faria sentido para uma cidade Smart City. Bom, deveríamos começar, eu não vou fazer uma definição de Smart City, porque, muito sinceramente, eu não tenho uma definição de Smart City, não existe uma definição normalizada de Smart City, há uma ideia, na realidade, como o meu amigo João Calado referia, até no último cenário, para arranjar um lugar de estacionamento, a internet, a conectividade, hoje com o telemóvel, podemos tendencialmente, e vamos cada vez mais tendencialmente, estar ligado a muitos dispositivos e poder realizar muitas das nossas ações, talvez não necessário, sem necessidade de ir pedir um empréstimo para estacionar, mas usar o telemóvel para reservar um lugar de estacionamento e quando chegarmos ao aeroporto podermos estacionar o veículo de uma forma confortável, sem aquele drama, porque, enfim, só o tempo a pedir um empréstimo e depois a recolha, eu não sei se será uma boa opção. Bom, na verdade, ainda outro dia houve um Tech Days em Aveiro, eu por acaso, enfim, tomei isso como referência, onde uma cidade pequena é exatamente uma das condições da excelência para um bom laboratório. Porquê? Pelo risco. Se a cidade for grande, é mais complexo. Se a cidade é pequena, os riscos são menores, os investimentos provavelmente também são menores, enfim, 40 mil habitantes, não sei se estou a cometer aqui alguma falha, eu não sou de Loures, moro na parede, Cascais, que é a minha, enfim, o meu município, mas, enfim, 40 mil habitantes, portanto é uma cidade pequena, obviamente, risco reduzido, e há um aspecto que é extremamente importante, que é acordar especificações e adotar pelo mercado em aproximações ou em desenvolvimento de soluções multifornecedores, competitivas e qualidade. Um dos problemas, muito claro, eu vou voltar a esta questão que é recorrente, a evolução tecnológica na área, sou da área da engenharia informática, foi, enfim, foi muito grande nos últimos anos e continua a ser. O que acontece é que grande parte dos sistemas tecnológicos tendem a ser proprietários, tendem a ser únicos. É natural, enfim, enquanto não se atingem consenso, enquanto não há um conceito partilhado sobre o que é, por exemplo, um sistema de controle de tráfego numa cidade. Não há standards, nós estamos, enfim, estou a trabalhar também esse tema. Há alguns standards, algumas normas, mas são normas promovidas por alguns fabricantes, o que leva a que hoje, enfim, se quisermos na realidade evoluir a cidade para uma cidade mais inteligente, tendencialmente, mesmo a própria elaboração dos cadernos de encargos não é fácil. E não é fácil porquê? Porque uma vez que não existem referenciais, não existem muitas experiências instaladas, até equipamentos, até vários fabricantes, com os sistemas que são necessários para operacionalizar a cidade inteligente, seja cidade inteligente o que for, eu vou tentar contribuir para uma das visões, ou pelo menos para alguns aspectos de cidade inteligente, mas um aspecto crítico é, digamos, os sistemas serem únicos. Um exemplo, essa é uma experiência, está aqui, provavelmente depois o engenheiro Salles Gomes dará algum contributo. Em 2002, num projeto que já lá vão bastantes anos, e ainda continua, o parceiro ainda continua, portanto é um projeto de investigação que ainda não fui despedido, e penso que se criou valor.
mas existia uma dependência tecnológica de um único fornecedor, que era o norueguês. Há uma ideia em Portugal, Portugal inventou, agora já há uma altura que era o ISEL, agora é o Universidade de Aveiro, enfim, normalmente os nossos órgãos de informação sempre à procura de alguém que tenha inventado qualquer coisa. Infelizmente, a Via Verde, do ponto de vista de conceito, foi desenvolvida em Portugal. Eu não gosto de termo de inventado, mas nem foi ISEL, nem o Universidade de Aveiro, a tecnologia era norueguesa. E hoje, veja, passaram estes anos todos, a Brisa está a exportar tecnologia para os Estados Unidos. Portanto, mudou o paradigma. O que é crítico em processos de inovação? É exatamente esse aspecto. É que o custo que se paga pela inovação, quando os sistemas não estão ainda normalizados, não há competição no mercado, tendencialmente é um valor relativamente acima do que seria o valor esperado. Portanto, eu normalmente, enfim, fico um bocadinho em pânico quando me falam em inovação, que é o sistema melhor do mundo, eu fico lá preocupado porque, bom, lá vão os meus impostos aumentar outra vez. Lá ou não vão baixar, ou a minha reforma provavelmente vai ter que ser reduzida. É dramático. Isto é dramático, pelo menos para mim. Bom, relativamente à questão de arquitetura de referência, eu não vou entrar em detalhe o que é uma arquitetura de referência, mas é um aspecto que é extremamente importante. A arquitetura de referência é o conceito. É um conceito consensualizado entre não só os utilizadores, como os fazedores de tecnologia. Portanto, é um equilíbrio e esses conceitos não são fáceis de atingir. Há um conceito que é a arquitetura de referência, é acordarmos, trabalharmos à volta da mesa conceitos, depois é preciso desenvolver os sistemas que respondam a esses conceitos, requisitos, e desenvolver de modo a que, mais do que uma empresa, possa responder quando abrimos um concurso. Aliás, nós temos a contratação pública, enfim, temos que respeitar, porque quem está em entidades públicas, e normalmente o que se faz é dizer que tem que ser uma determinada tecnologia, porque não pode ser outro, porque só pode ser um fornecedor. A própria diretora do IT da Europa, fiquei espantado, fico espantado quando a senhora diz que está a respeitar a contratação pública. Na realidade está, porque a contratação pública diz, se tiver que ser um determinado sistema tecnológico, eu não preciso digamos, pode ser o mesmo fornecedor. Bom, vamos lá ver. É provável que não possa naquela altura, mas nós temos que fazer com que seja possível. Portanto, é fundamental que a Smart City incorpore sistemas e serviços multifornecedor. Produtos e serviços competem na base de especificações abertas, normas. O problema é que as normas que hoje existem não são suficientes para quadros que ainda não conhecemos. Muitas das vezes, quando se está, o caderno de encargos diz o que é que se quer, mas não o como. E o como vai grandes riscos e uma complexidade muito grande para os sistemas que permite responder ao desafio. Bom, ou seja, voltamos à contratação pública. Como é que o problema pode ser cumprido? Ou como é que podemos resolver o problema daquela questão que eu referia, enfim, frequentemente não é cumprida a contratação pública? É previamente envolver a ciência e a engenharia nacional a trabalhar o problema, a desenvolver em laboratório, portanto os tais laboratórios que referimos anteriormente, pilotos, convidarmos as empresas para essa especificação, mas não é perguntarmos ao mercado qual deve ser a solução. Muitas das vezes o país tem estado a perguntar ao mercado qual é a solução. Aliás, o mercado às vezes até ajuda a elaborar os cadernos de encargos. E muitas das vezes, eu já li alguns cadernos de encargos, sei quem é que escreveu, sei para quem é, e temos que dizer isto muito claramente. Provavelmente teve que ser assim, ainda vai ter que continuar a ser assim durante uns anos. Nós provavelmente teremos que continuar a ser um bocadinho mais pobres que os outros. Agora, acho que temos que ter a capacidade da mudança. E a capacidade da mudança eu não tenho dúvida nenhuma, provou-se em vários projetos, de que se houver validação prévia, com a participação das empresas, no ITS temos tido reuniões de trabalho com grandes empresas, Siemens, com pequenas empresas, startups, e estamos a trabalhar, enfim, estas ideias. Às vezes não é fácil, porque se eu estiver do lado da empresa, não, o meu produto é único, só o meu produto é que resolve o problema, eu também digo isso. Okay? Quando estou do lado do interesse público, tenho a obrigação de ter uma postura completamente diferente. Bom, relativamente exatamente, agora já encontrei o toque. Bom, relativamente à tecnologia nacional, bom, eu aqui só, estas duas frases penso que refletem aquilo que eu acho e acho que está a acontecer. Portugal tem vindo em um barco com o de melhor se importa. Eu recortei porque realmente preocupa muito. Eu gostava que Portugal inovasse com o que de melhor produz.
É tão simples quanto isto, mas é muito complicado. E garanto-vos, eu sou engenheiro, fazer engenharia é complexo. É de responsabilidade, tenho inclusive a responsabilidade na ordem. Estamos a discutir o que é que deve ser a engenharia informática, o que é a nossa obra de arte. Os engenheiros civis têm o edifício, nós ainda há uma certa dificuldade. Porquê? Porque as entidades ainda não envolvem engenheiros informáticos quando o sistema é de complexidade, ou seja, quando é necessário desenvolver um sistema e é necessário competências, e competências independentes do mercado. Portanto, enfim, nós temos que pensar mais em produto e, enfim, inovar com o que produzimos. E garanto que se inovarmos com o que produzimos, respondemos à última questão que eu já vos vou mostrar. Bom, relativamente à indústria nacional, dinamização da economia do território, sem dúvida, não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Qualquer país que tem uma estratégia de indústria não teve problema, não passa problemas, não está sempre com a corda na garganta, mesmo sob o ponto de vista dos juros. Nós, basta um sopro, enfim, nos mercados e já esta semana, penso que foi esta semana, já estamos todos aflitos. E depois, enfim, realmente os salários, nem sequer os compromissos que já estavam assumidos, as expectativas é possível garantir. Ou seja, nós precisamos claramente de uma cultura de indústria e, por experiência, e eu estou a ser muito, vejam, os sistemas radares que estão a ser instalados custaram menos de metade do que costumam custar. E essa foi da minha responsabilidade. Portanto, é um dos projetos com a ANSR e eu só estou, enfim, estou a considerar custos de 20% e nas exportações dos equipamentos, temos experiência, no caso da Brisa, acima de 40%. Portanto, eu estou a colocar valores muito cá por baixo. Vejam, um país tem indústria, principalmente são produtos, enfim, na crista da atualização, são produtos com um potencial de margem de 50% ou mais por cento. Portanto, eu não estou, aliás, ali um amigo, depois Tiago da Conta, provavelmente não me deixa mentir, do lado mais do mercado, e se houver múltiplos fornecedores, a redução é 20%. Vejam, nos radares foi 50%, na Brisa chegámos a ter reduções de 1/6. Pronto, muito simples. Relativamente à Smart City e qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, cidade para as pessoas, transporte público, por exemplo, 5 minutos a pé do ponto de apanhar o transporte e não inferior a 10 minutos, por exemplo, com serviços que permita o estacionamento, portanto, aquele problema da senhora do Ferrari, se tivesse um serviço que lhe permita, no telemóvel, reservar logo o lugar, indicar o caminho para onde é que pode deixar o carro, e à entrada da cidade, e logo tem um bus qualquer que o leva ao ponto. Portanto, acho que é possível desenvolver este tipo de mecanismos. Agora, são complexos, sob o ponto de vista tecnológico, acreditem, sob o ponto de vista de engenharia. Portanto, têm que ser trabalhados em laboratório, porque senão vamos pagar o que muitas vezes nem sabemos, orçamentar, nem sabemos qual é o custo e nem sabemos se estamos a ser enganados, sob o ponto de vista, entre aspas, não é? Principalmente se não houver competição. Relativamente à eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos, redução das emissões, rapidez nas deslocações, conforto, acompanhamento por telemóvel do transporte que vai apanhar. Por exemplo, imagina que eu vou apanhar o autocarro e no telemóvel tenho, até posso ir mais devagarinho, porque já sei que ele está a aproximar. Não é nada novo. A Uber tem esse mecanismo. Portanto, a tecnologia existe, a engenharia sabe desenvolver, a nossa engenharia também sabe desenvolver. Não tem sido dada a oportunidade, porque muitas das vezes, e aqui os políticos, tenham paciência, são aqui muitos políticos, muitas das vezes o timing das eleições, o timing da imagem, mas vejam, estamos todos a ser prejudicados com essa, e acho que todos temos essa consciência, que ou muda o modelo, ou vamos continuar pobres, como temos estado, e somos sempre na cauda da Europa. Portanto, políticas de custos, premiar a ecorresponsabilidade, portanto, inclusive até desenvolver mecanismos, políticas que induzam. Veja, o outro dia cheguei ao aeroporto, não havia táxis, foi ideia da greve, não sabia. Apanhei o metro, uma fila, tive quase meia hora só na fila para os 2 cartões. Cheguei ao Cais de Sodré, os cartões do metro não davam para o comboio. Tirei os 2 cartões, saiu só um, perdi o comboio. Saí, havia muitos táxis, chamei a Uber. Porque, entretanto, no metro instalei a aplicação da Uber. Não vou deixar de usar, agora vou passar a usar Uber. Qual é que está o problema? O problema está antecipadamente. Nós já podíamos ter serviços da eficiência da Uber. Os nossos táxis já podiam estar e podíamos ter modelos de mobilidade já muito mais ágeis. Não temos porquê. Alguém decidiu não pensar muito no assunto e adiamos estas
decisões. Bom, relativamente à disseminação para outras cidades, esta é a parte mais complicada. Obviamente, sinergias municípios, rede colaborativa de municípios. Eu estou farto de dizer isto, aliás, a Associação ITS, eu tenho investido bastante na Associação ITS porque acredito em colaboração, acredito em dinâmicas. Nós somos um país pequenino. Eu vou ao Porto e não consigo usar o correio de um cartão. Em Lisboa, eu não consigo usar do metro no comboio. Portanto, nesta altura, temos Uber, que o Uber me diz onde é que vem, já todos percebemos que a tecnologia permite. Agora, o problema não é esse. O problema é os sistemas que estão por trás, que são complexos, têm que ser repensados, e alguém tem que assumir a responsabilidade. E, sob o ponto de vista da engenharia, têm que ser trabalhados. Podemos ter, enfim, modelos comuns, mas não é só ao nível dos municípios, é Loures, Portugal, Europa e no mundo. Ou seja, promover normalização. É raríssimo encontrar portugueses em dinâmicas de processo da normalização. Não existe. Mesmo públicas que deveriam estar, o IPQ devia estar a investir. Já o disse isso publicamente várias vezes. Devia ter uma atitude proativa. Não tem. Nós temos todos uma atitude passiva. Mas temos o que merecemos, em princípio, pelo menos, na minha opinião, muito sinceramente. Aliás, relativamente à regulação, capacidade de regulação inteligente e ativa. Vejam, o papel dos reguladores, e as câmaras municipais têm um papel nisso, podem tomar a liderança. Porque não ficam, podem exigir, por exemplo, quando os sistemas são instalados, são auditados de acordo com regras que impuseram. A ANSR, os radares estão a ser instalados, os fabricantes tiveram que implementar as especificações que nós desenvolvemos. E são plug and play. Nada de especial. Coisa simples. Eu não sei fazer coisas complicadas. Os sistemas são complicados. Não quero também desmistificar. As soluções por trás são muito complicadas. Os sistemas não podem falhar. Esse serviço não pode falhar. Eu, quando vou para um meio de transporte, se paga com o telemóvel, o senhor põe-me na rua, não pode acontecer. Certo? Portanto, são críticos. São processos críticos, sistemas críticos. Portanto, outro aspecto, a exportação de tecnologia já está a acontecer. Portanto, eu aqui nem preciso dizer muito. Começámos em 2002, Portugal tinha uma dependência de tecnologia da Viverde, o ISEL faz a identificadora, a Universidade de Aveiro fez a antena, enfim, em colaboração. Temos tecnologia, Portugal tem tecnologia, nós temos vários engenheiros já formados que conhecem a tecnologia, temos a tecnologia. Qual é o problema? A inovação faz cada vez mais com sistemas integrados e complexos, heterogéneos, de múltiplos fornecedores. Qual é o problema? O problema é que muitas das vezes tem que ser sempre o mesmo fornecedor. E tem que ser porquê? Porque não estão concebidos para que sejam multifornecedor. E é esse o papel do laboratório. Portanto, o papel do laboratório não é tanto sequer, às vezes, encontrar a solução. É que a estratégia tecnológica seja aquela que permita uma inovação sustentada, ou sustentável. Enfim, o termo mais bonito, sob o ponto de vista económico. Portanto, ausência de normas, fundamental especificações abertas, fornecedor único, custos não moderados, isto é o que acontece, substituição com custos de risco muito elevados. É óbvio que hoje há sistemas que a substituição do fornecedor, enfim, não digo qual é a entidade, mas que vai mudar o sistema, eu fiquei admirado, mas coragem. Porque a mudança de um sistema, pelo menos quando aquilo já tem uns tentáculos extremamente complexos, é complexo. Que é da área, enfim, o Tiago está a dizer que sim, obviamente, é complexo. Agora, o que é que tem que acontecer? Nós temos que redesenhar, reinventar os quadros tecnológicos, novas normas, porque o estado da arte não responde a estes desafios, como eu gostaria, e acho que o país, podíamos ser um laboratório, nós somos tão pequenos, podíamos ser um laboratório. Portanto, a vantagem do pequeno aqui. Outro aspecto, espero não estar a demorar muito mais, relativamente ao retorno do investimento. Comprar mais barato. Veja, eu tenho projetos que vai um sexto, um terço, 50%. Valorizar o trabalho, ganhos na fabricação de sistemas tecnológicos, competências em serviços. E agora colocava uma questão, que eu quando ouço a conversa do ordenado mínimo, confesso que me entristece muito. E a questão é, não deveríamos assumir, como desígnio, qualquer questão, fará sentido, ou faz sentido questionarmos, porque é que na Holanda o salário mínimo é na ordem dos 1.500 e em Portugal é na ordem de 600? Olha bem, os holandeses são mais inteligentes que nós? Acham? Eu trabalho com holandeses. Não são. Garanto que não são. Vejam, conheço muitos engenheiros portugueses de sucesso na Holanda, que obviamente são com os ordenados compatíveis na Holanda. Eu tenho muitos alunos que convidei, inclusive para o bolseiro, foram para a Inglaterra ganhar 5.000 libras. 5.000 libras, não sei para quanto é que é, mas é bastante dinheiro. Não sei, está para um Ferrari, mas já contribui para isso. Em Portugal temos um salário na ordem de 600, agora, é o valor possível para um país com déficit corrente e uma dívida pesada. Vamos lá ver, nós não vamos passar de 600 se não tiver que diminuir.
temos que ser realistas, porque se o país não produz, o problema de superávit ou déficit. Portanto, ou começamos a mudar a nossa mentalidade e, provavelmente eu não tenho razão, há uma outra forma, mas se houver outra, eu sou o primeiro a querer ouvir, porque eu gostava que os meus impostos reduzissem e a minha reforma estivesse garantida. E eu nunca sei se está garantida, provavelmente vai ser cortada, porque se vier outra crise muito grande, provavelmente vão cortar a reforma. Quero acreditar, e vejam, porque conheço muitos colegas, enfim, na Holanda, na Dinamarca, e a diferença que eu vejo é na postura. É, quando estes países inovam, normalmente usam a inovação como estratégia para valorizar. Vejam, os nossos engenheiros estão a trabalhar lá para fora. Então, nós estamos a pagar, eu até acho que a propina para um aluno de cruzeiro nem devia ser zero. Porque é um investimento, é uma riqueza para o país, só que nós nem isso estamos a garantir. Eu tenho uma filha que está em Sydney, depois de fazer um doutoramento financiado. Pelo país, por nós, não só para mim, enfim, vocês todos. Portanto, eu acho que nós temos que nos refletir. E acho que as câmaras, penso que do que eu entendi, aqui eu sou vereador, percebo que é pressão política, enfim, colaborei com a Cidade Inteligente de Lisboa, percebo a tensão, percebo a urgência, percebo isso, percebo que há uma dinâmica associada, mas felizmente tenho encontrado alguns políticos que começam a questionar-se. E nós temos que nos questionar. Quando uma entidade pública vai perguntar ao mercado, eu, se estiver no mercado, tenho um discurso pior que todos eles. Okay? Que eu digo, não, epá, você não vá para a empresa. O meu, eu ajudo a fazer o quadro de encargos, está garantido. Para a vida. É evidente que eu vou depois ir, epá, mais este custo, epá, tem que ser isto, tem que ser aqui mais 10 mil euros, mais 20 mil, mais 30 mil. Vejam, vivemos num espartilho extremamente complexo. Por isso, termino só, enfim, eu quando eu vi sou presidente da Judiciária há uns anos, quando inaugurou o edifício, a dizer que tinha o melhor edifício da Europa, não imaginam a tristeza com que eu fiquei. Eu gostava que ele tivesse dito, eu tenho o edifício suficiente para cumprir a minha missão. Garanto que muitas das opções tecnológicas, eu conheço, não precisavam de ser aquelas. Podiam ser soluções bastante mais condizentes, enfim, com uma lógica e mais. Se dermos espaço, nós podemos ter estratégias de ajudarmos a nossa indústria. Muitas startups, eu tenho esses casos, muitas startups fizeram um produto. Uma delas só consegue ter o produto instalado em Portugal através de uma empresa francesa. Nós não confiamos na engenharia nacional. E eu tenho responsabilidades na ordem também. Deixo esta mensagem, não só do ITS. Relativamente ao ITS, enfim, obviamente terei a oportunidade, eu vou terminar, mas, enfim, eu fugi um bocadinho do conceito da cidade inteligente, mas propositadamente, porque eu acho que a inovação, tecnicamente, confia na engenharia, ela é possível, mas precisa de ser trabalhada. Muito obrigado.